chegando ao final do nosso jejum. E eu creio que tem sido um tempo tremendo para a vida de cada um de vocês. Mel, shalom. Paulinha, shalom. Pastor Renê, shalom. Deus abençoe. Tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Glória a Deus. Tristeza e dor, nunca Aleluia. Tamires, shalom. Suelene, Deus, shalom. Deus abençoe vocês. Lígia, Suelene, sejam bem-vindos. Esse tempo que Deus tem nos chamado, tremendo, tremendo, esses 3 dias de jejum. Marcinha, shalom. E hoje à noite nós estaremos no nosso culto do Espírito Santo, fazendo o encerramento desses 3 dias de jejum, intercessão, clamor. E eu quero hoje dizer para você: se prepare, porque grandes coisas Deus está derramando sobre a vida do seu povo. Ontem, quando eu ministrava na célula, e eu falava exatamente isso: quando você não conseguir ver a mão de Deus, confia no coração dele. E esse é o tempo de Esther. É esse tempo que muitas vezes você não consegue ver a mão de Deus, mas acredite, confie no coração dele. O amor dele está acima de tudo e de todas as coisas. Seja bem-vindo, Luciene, Ricardo, amém? Confie no coração do Senhor. E é tudo isso que está por trás dessa história tão tremenda no livro de Esther. Esses 3 dias que nós estamos aqui consagrando a nossa vida, consagrando o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, a nossa vida nesse jejum, não só jejuando, mas orando, intercedendo, se enchendo da palavra, sabendo que aquele que muda a nossa sorte, ele traz o favor dele na direção de cada um de nós. Amém? Então confie de todo o coração. Eu tenho certeza que para muitos de vocês, o dia de ontem ele já foi muito diferente. Ou seja, o primeiro dia do jejum foi aquele dia que muitos talvez pensaram em desistir, muitos pensaram em parar. Ontem, durante o desenvolver do dia, uma força tremenda foi tomando o seu coração, e acredite, a maioria de vocês ficaria agora 10, 15, 20 dias, porque você agora não está mais lutando com aquela coisa da fome, a dor, é mais aqui na mente. Então você percebe que é possível romper essas zonas de conforto, é possível ir além daquilo que você já foi. E quando você consegue romper essas zonas, você se prepara para viver o que nunca você viveu. Então, vamos sempre entender isso, buscar isso de todo o coração. Amém, queridos? E eu quero hoje, nessa nossa live, falar sobre 3 tempos que Esther viveu, e que são 3 tempos similares a que todos nós vivemos. Então, eu vou aqui repetir mais uma vez para você. Existem momentos que nós estamos mergulhados em desafios, existem momentos que nós estamos mergulhados em provas, em tribulações, em que a gente não vê a mão de Deus, que a gente não consegue ver a mão de Deus. Mas nesse momento que você não está vendo a mão de Deus, que você não está vendo o agir, você não está conseguindo ver, porque Ele está agindo, mas você não está conseguindo ver, porque parece que a tempestade
ela é maior do que você. Aliás, ela é maior do que você. E parece que a tempestade vai lhe engolir. Parece que todas essas situações complicadas vão lhe engolir. Parece que o inimigo ele vai prevalecer, porque ele já conseguiu aprontar todas ele se apresentou como ele é, ele colocou a forca mais alta, ele é poderoso, ele é arrogante, ele é petulante, ou seja, o mal, quando ele se manifesta, ele vem de uma forma petulante, ele vem de uma forma arrogante, e muitas vezes ali humilhativa na sua vida, e enquanto tudo isso está acontecendo, parece que Deus não está fazendo nada, e é aquele momento que parece que você não está vendo a mão de Deus, parece que você não enxerga a mão de Deus, mas acredite, quando você não vir, quando você não conseguir ver a mão de Deus, creia e confie no coração dele. Confia no coração dele, confia nesse coração amoroso, nesse coração que te amou, e te amou antes de você amá-lo, que te encontrou antes de você encontrá-lo, que doou tudo que ele tinha para te resgatar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. O povo de Israel, que estava ali vivendo nesse tempo, nas províncias, ali em Babilônia, na época do governo persa, esse povo tem uma promessa, esse povo é fruto de um amor. Deus, ele fez uma aliança com Abraão, e Deus disse que faria desse povo uma grande nação, e que faria desse povo uma multidão. Mas agora, o povo da promessa, o povo prometido, está ali escravizado, empobrecido, e acima de tudo, esse povo está condenado à morte. Por quê? Porque um homem poderoso se levantou, e um homem que odiava, que trazia um ódio ali de vida contra o povo de Israel, porque Amã era um descendente de Amaleque, descendente do rei Agag. Então havia ali um ódio visceral, e o Mordecai, representante daquele povo, não se prostrava diante de Amã. Então Amã conseguiu o direito de lançar sorte e marcar o dia da morte daquele povo. A Bíblia diz que quando Mordecai ficou sabendo disso, ele chorou, ele rasgou as vestes, ele saiu colocando cinza na cabeça, chorando pela cidade, até que chegou a notícia no palácio de que o Amã, de que o Mordecai estava nessa situação, e Esther mandou perguntar o que tinha acontecido. Então o Mordecai conta para Esther o que o Amã ele fez, e agora todo o povo está condenado à morte. Então é um tempo de muito choro, um tempo de muita angústia. Então acredite, existem momentos nas nossas vidas, momentos de choro, existem momentos nas nossas vidas que nós não estamos conseguindo ver a mão do Senhor. Quando nós olhamos para esse livro, a gente vê esses 3 estágios muito claros. No primeiro, essa vida difícil, uma vida difícil de uma menina órfã, de uma menina que além de órfã, ela vive uma vida miserável, num lugar estranho, adotada pelo seu tio. Então, ela ali no capítulo 2, a partir do versículo 5, mostra essa história. E além de tudo isso, essa menina faz parte de um povo que agora está condenado, sem ter o que fazer. Ou seja, não tem o que fazer, os poderosos conseguiram o direito de destruí-los. Mas no segundo momento, e aí nós começamos a perceber que Deus, ele tem as formas de mudar a nossa sorte, que ele tem as formas de trazer mudanças nas nossas vidas. No segundo momento, a gente vê a Hadassah ou a Esther tornando-se uma moça linda, e depois de participar de um concurso promovido pelo rei Assuero, ela veio a ser a rainha da Pérsia.
Então foi uma mudança espetacular na vida dela. O nome mudado para Esther, que significa estrela, todas as dificuldades pessoais foram superadas. Agora ela poderia possuir tudo o que desejasse, comer o que queria, vestir as melhores roupas, frequentar os melhores lugares. Por quê? Porque a casa dela agora é o palácio. E chega um terceiro momento. E qual é o terceiro momento? Esse terceiro momento é quando Esther, ela se coloca como intercessora do seu povo. É quando ela contribui de modo decidido ou decisivo para o livramento de milhares de judeus que estavam condenados à morte. Lá no capítulo 7, de 1 a 6. Em outras palavras, nós podemos dizer que Esther passou por 3 níveis distintos em sua vida. E como pode ocorrer com você? Como pode ocorrer comigo? E guardado as proporções e diferenças específicas em cada caso. Então, hoje, eu quero falar um pouco sobre esses 3 níveis que muitos passam e entender como passar por cada um desses níveis. Apesar de que a nossa vida não é um game, mas à medida que você vai passando de fase, você vai entrando num nível espiritual diferente. Então veja, o primeiro nível é esse nível das provações, das privações e dos questionamentos. Esse é um tempo dos porquês. E talvez eu esteja falando nesse momento com algumas pessoas que estão diante desses porquês. Por que sou assim? Por que minha família é assim? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu essas coisas? Então veja, seja qual for a situação que você está vivendo, mesmo sem respostas à sua pergunta, continue fiel a Deus. Continue fiel a Deus. O propósito, ou seja, esse é o momento que muitos não estão vendo a mão de Deus. Esse é o momento que muitos não conseguem ver a mão do Senhor. Mas se você não ver a mão, confie no coração dele. Confie no coração dele. Veja, o momento dos questionamentos, eles são momentos muito difíceis. O momento dos questionamentos são os momentos que muitas vezes a autoestima, ela cai. A dúvida, ela pode entrar. A incredulidade pode bater na porta. Eu creio que esse momento é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós confiemos nele. Não só de palavras, mas de atitudes, para que nós verdadeiramente saibamos que o Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Aquele que fez a promessa não mudou. Então veja, essa fase dos porquês, ela é uma fase que todos passam. E os filhos de Deus passam, por quê? Porque Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus quer levar você para um outro nível. Porque Deus quer levar você para um nível de confiança. Acredite, quando nós passamos por essas fases do porquês e outras situações chegam, nós não vamos começar lá de baixo, nós já vamos começar de cima, porque nós temos uma experiência com Ele. Porque nós passamos a ter uma experiência com Ele, uma experiência viva. Talvez nesse momento você está perguntando, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está ocorrendo comigo? Então, eu, diante desse processo, nessa primeira fase dos porquês, eu posso mergulhar a minha vida num processo de angústia, de reclamação e murmuração, ou eu posso transformar isso num testemunho. E esse é o grande objetivo de Deus. A palavra dele diz que nenhuma tentação veio sobre vós que não fosse humana. Mas se vier alguma coisa sobre a sua vida, além da sua capacidade, Deus vai mandar livramento. Ou seja, o que Deus está dizendo é, assim como você entrou nesse jejum, e no primeiro dia do jejum você achava que não ia conseguir terminar, mas você terminou. Você rompeu, você avançou, você percebeu que a sua zona de conforto não é mais a sua prisão,
que ela não é mais a sua limitação. Você avançou, você rompeu. Acredite, você pode vencer essa situação que você está passando. Você pode confiar em mim de todo o coração. Não se entregue no meio do caminho. Não abra mão da sua chamada. Não abra mão do seu propósito. Não abra mão da sua confissão de esperança. Não abra mão de confiar no Senhor. E ao invés de estar nesse momento cheios de porquês e questionamentos, descanse nele. É fácil? Não, mas é possível. Porque basta você lembrar de tudo que ele já fez. Lembre de tudo que ele já fez. Quando nós olhamos o profeta Jeremias no livro de Lamentações, ele começa a trazer à memória um monte de situações e ele diz: a angústia está querendo tomar conta de mim, mas eu quero também trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero encher o meu coração só dos meus problemas. Eu não quero mais encher o meu coração dos meus impossíveis. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero me agarrar na esperança. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Elas não têm fim. Elas não têm fim. O meu Deus é poderoso. Jó, no dia dos seus questionamentos, Jó, no dia da sua primeira fase, acredite, assim como Esther passou essa primeira fase, a fase dos porquês, a fase do desafio, a fase do sofrimento, a fase da humilhação, a fase da angústia, Jó também passou. Você passa, eu passo, todos nós passamos, mas a palavra diz: passamos. A gente não precisa ficar, a gente não precisa mergulhar. E Jó, ele se levanta e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei com os meus olhos. Jó está dizendo: eu não vou morrer antes de ver a minha redenção, eu não vou morrer antes de ver aquilo que Deus preparou para mim. Eu sei que ele vai se levantar. Jó estava vendo algo que ainda iria acontecer, mas eu e você sabemos que o nosso Redentor já se levantou. Ele já se levantou. E em Mateus 28 ele diz: e eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias. Então você hoje pode dar esse grito: tá difícil, tá doendo, tá confuso, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele já se levantou. E se ele já se levantou, ele vai me levantar. Ele vai me dar a vitória. Hoje eu não estou vendo as mãos dele, mas o coração dele eu consigo sentir, e o coração dele é maior do que tudo, e eu estou nesse coração. Ele vive, ele se levantou, e ele está comigo, e ele vai me levantar. Então esse é o nível 1, esse é o primeiro nível. É o nível do questionamento, o nível da humilhação. Mas acredite, o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Posso ouvir um amém, queridos? E eu quero profetizar um novo amanhã na sua vida. Eu quero profetizar que é o terceiro dia, assim como nós estamos nesse jejum de 3 dias. Ao terceiro dia, a humilhação vai dar lugar à redenção. No terceiro dia, a morte vai dar lugar à vida. No terceiro dia, a escuridão vai dar lugar a um novo amanhecer na sua vida. Assim como ao terceiro dia Jesus ressuscitou, ao terceiro dia ele se levantou, ao terceiro dia ele humilhou a morte, ao terceiro dia ele humilhou o inferno, ao terceiro dia ele quebrou todos os grilhões, ao terceiro dia ele trouxe libertação. Tem um terceiro dia chegando para você hoje, amém? Hoje é o seu terceiro dia, e esse terceiro dia, ele vem nessa fase do segundo nível, caracterizado por vitórias de ordem natural. Escute, algumas coisas naturais, situações naturais, que ela vai trazer uma nova alegria para você. Então veja, em termos materiais, esse é um momento das realizações. Deus vai começar a abrir portas que estavam fechadas, suprimentos de necessidades, o Senhor vai começar a trazer. Esther viveu esse segundo nível, de pobre, miserável, a mulher amada pelo rei, vivendo no palácio do rei. Para alguns pode significar a conquista do seu emprego,
Para outros, pode conquistar a redenção da sua empresa, a conquista da sua casa própria, do seu carro. São experiências de superação, mas não se trata da essência dos propósitos divinos, pois os ímpios também podem alcançar esse patamar, acredite nisso. Então isso é bom, mas não é o suficiente. Isso é muito bom, mas não é tudo. Veja, o que a gente precisa entender, se nós não compreendermos que Deus nos tira de uma situação e nos coloca aqui, mas isso não é tudo, isso aqui é apenas uma fase. Ou seja, Deus vai lhe tirar de um processo e lhe colocar no outro, onde as coisas vão acontecer, as finanças vão fluir, onde tudo está fluindo. Muitos já estão vivendo essa segunda fase, e muitos ainda não entenderam que essa segunda fase não é o patamar final, é apenas um momento que Deus está lhe preparando para algo muito maior. O nível 2 é o fim da miséria, é o fim da humilhação, mas ele também traz novos desafios e tentações. Êxito, prosperidades e riquezas trazem novos riscos para nós. É nesse tempo, querido, que veio o maior desafio para Esther. Esther agora está no palácio, ela tem tudo, mas lá no palácio chegou um momento que ela esqueceu do propósito dela. E aí, se a gente não tiver cuidado, quando Deus ele nos restaura, ele nos arranca do nível da humilhação, quando ele nos tira do nível da necessidade e começa a suprir tudo, e começa a trazer todas as coisas, se você não entender o propósito eterno de Deus, você pode se tornar orgulhoso, você pode se tornar egoísta, você pode se tornar avarento, você pode se tornar uma pessoa que perde o fim em si mesmo, não entendendo o propósito maior. Então veja, hoje o que eu quero dizer para você, o Senhor está fazendo uma mudança. Isso aqui não é um desejo do meu coração, é a minha fé, eu creio nisso. Deus nos chamou para esse propósito, Deus nos chamou para sair de uma situação, para entrar, e mais do que isso, não apenas para que nós prosperemos, não apenas para que nós sejamos supridos, não apenas para que a gente saia da vergonha, não apenas para que a gente veja a cura, mas para que a gente entenda o propósito eterno. Eu volto de novo com a minha palavra lá do começo. Se você não está vendo a mão de Deus nesses dias, confie no coração dele para a sua vida. Amém? E aí entra o terceiro nível. Esse terceiro nível é um tempo de assumir riscos, é o tempo de deixar o egoísmo, é o tempo de sair da zona de conforto para lutar a favor do próximo, para olhar uns para os outros, Sabe, queridos, a gente vive uma vida tão assustada, tão esquisita, tão ensimesmada, tão olhando para nós mesmos. Ontem eu estava em São Paulo, fui pegar meu filho para ir para a célula, e quando eu estava entrando no carro, veio um mendigo na minha direção, e eu instintivamente, eu já gritei para ele, já falei para ele, eu não tenho nada. E eu verdadeiramente não tinha. E ele olhou para mim e ele disse: moço, eu pedi alguma coisa para você? Aquele momento entrou uma vergonha no meu coração, entrou uma angústia no meu coração, e eu falei: Deus, o que eu acho que eu posso ser melhor do que esse homem, ter a mais do que ele, para eu achar que ele estava vindo na minha direção e que eu teria que ser a solução da vida dele? E aquele homem, e eu sei que foi boca de Deus para mim, porque ontem eu saí daquele encontro, talvez foi um encontro assim onde Deus ele mexeu comigo, ele mexeu com o meu coração, porque eu tenho colocado dentro do meu coração o desejo de repartir, o desejo de transbordar, de não ficar segurando para mim. Mas naquela hora eu falei para aquele moço: eu não tenho nada. Ele disse: eu não te pedi nada. Ele falou: você nem sabe o que eu ia falar com você. Eu não estou querendo te pedir comida, eu não quero te pedir coisas. E aquele homem passou, e talvez ele tinha algo naquela hora que eu poderia dar para ele, algo naquela hora que eu poderia ter repartido. Quantas coisas a gente se fecha,
Eu poderia ter dado algo que ficou retido. E acredite, tudo que fica retido na minha vida impede que novas coisas cheguem. E a minha oração é que eu não deixe mais reter nada dentro de mim. Que eu seja um canal para passar as coisas de Deus. Eu quero ser um canal para que não fique nada retido. Porque muitas vezes Deus coloca na minha vida algo para eu entregar para alguém. Deus coloca algo para eu entregar e eu retenho para mim. Eu retenho por medo, eu retenho por egoísmo, eu retenho porque eu só estou olhando para mim mesmo. Eu só estou olhando para mim mesmo. Isso, pastora Eva, a gente retém a palavra para nós mesmos, a gente retém as coisas para nós mesmos, a gente retém uma palavra de vida para nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos cuidando só de nós mesmos. Os riscos que eu vou correr, eu não quero correr riscos, mas acredite, se você não estiver disposto a correr riscos, você não estará disposto a viver o que Deus tem para a sua vida. Você vai ficar estacionado num nível em que você uma hora está aqui, outra hora está aqui embaixo, uma hora está aqui, outra hora está aqui embaixo. Ou você sai do nível 2 para o nível 3, ou você sai do nível do suprimento, do nível das bênçãos materiais, do nível em que todas estas coisas estão acontecendo na sua vida e vai para o nível sobrenatural, o nível do espiritual, ou você vai ficar nesse vai e vem. Analise, sabe por que a vida de muitos de nós, ela sempre é daqui desse momento bom para o momento ruim, do momento ruim para o momento bom, do momento porque a gente só sabe sair daqui para cá, a gente não sabe sair do momento bom para o sobrenatural. Pare e pense. Há pouco tempo atrás você estava vivendo o melhor momento da sua vida e talvez você caiu de novo. Por quê? Você já se parou para perguntar por quê? Por que eu estava tão bem e eu não dei o outro salto? Porque quando você chegou aqui, você reteve. Quando você chegou aqui, você olhou para você. Quando você chegou aqui, você esqueceu do Senhor. Quando você está aqui, você se lembra dele. Quando você está aqui, você se esquece dele. Então a gente precisa ter isso em mente. E o livro de Esther nos traz isso. Esther agora é a rainha no palácio, mas ela tem que entrar na presença do rei. E isso implica riscos. Se o rei não estender o cetro de ouro, ela morre. E Esther diz, eu não posso. E aí o Mordecai, ele fala uma coisa para ela que é muito interessante, porque ele diz, se você não fizer isso, Esther, tu, a tua família e a família do teu pai vão perecer, mas o Senhor vai providenciar livramento através de outra pessoa. O que significa? O propósito era seu, o privilégio era seu, e eu quero falar para você, o privilégio é seu, o propósito é seu, não abra mão disso. Não abra mão de ser o que Deus lhe escolheu para ser. Não abra mão. Esse nível é um nível que ele exige de nós confiança. Ele exige de nós olhar de novo para o coração de Deus e saber que Ele tem nos guardado. Esther, enquanto estava no palácio, ela estava vivendo muito bem, mas quando ela entrou na presença do rei, ela viveu o sobrenatural, ela salvou, ela se transformou numa mãe geracional, ela se transformou num livramento e deu autoridade para o seu povo, e eles viveram o que nunca poderiam ter vivido. Escute, talvez tudo que está esperando, tudo que você está precisando é dar o próximo nível. Por que muitos de nós paralisa quando chega no nível das coisas boas? Porque muitos de nós paralisa quando tudo está bem? Por que muitos de nós paralisamos quando as finanças estão bem? Já não temos mais tempo para orar, não temos mais tempo para ir na palavra, não temos mais tempo para o ministério, não temos mais tempo para interceder, não temos mais tempo para nada, porque não compreendemos o propósito eterno de Deus para nossas vidas. Então escute, você que está no nível 1, se prepare para ir para o nível 2. Você que já está no nível 2, se prepare para ir para o nível 3. Porque é no nível 3 aonde ninguém vai lhe tocar. Porque nesse nível você está nas mãos do Senhor. É o nível que nós estamos hoje jejuando, buscando para passar dessa segunda para a terceira fase. A gente precisa entender que quando a gente entra nesse nível, nós dependemos do sobrenatural. Para passar da primeira fase para a segunda fase,
Esther só precisou fazer um concurso e Deus abençoou. Para passar dessa primeira fase para a segunda fase, você vai bater numa porta, Deus vai abrir essa porta e vai te abençoar. Você vai entrar num negócio, Deus vai te abençoar. Você vai empreender, Deus vai te abençoar. Você vai vender esse mês como nunca vendeu. Você vai negociar como nunca negociou. Portas de emprego vão se abrir para você. Você vai entrar e Deus vai te abençoar. Mas para passar da segunda fase para a terceira fase, não é suficiente apenas que você tenha uma vitória. É preciso que você entre no coração de Deus. Você precisa entrar no coração do Senhor. Esther disse, vai, capítulo 4:16, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais, por 3 dias, nem dia nem noite, e eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Ou seja, eu nasci para entrar e eu não vou ficar aqui. A palavra de Deus nos diz que no dia de Yom Kippur, o filho do sumo sacerdote tem que entrar no Santíssimo. Ele precisa entrar no lugar santíssimo. E ele não sabe se vai voltar com vida. Eles amarram a corda nos pés deles para ele entrar, porque se ele morrer, eles puxam ele. Então o que faz ele entrar é saber de que ele nasceu para entrar. Não tem como ficar. Eu não sei se eu vou voltar, mas eu creio no coração do meu Pai. Eu entro no coração do meu Pai. E a cada ano, quando o filho do sumo sacerdote entrava, havia uma angústia. O que vai ser? Meu filho vai morrer? Vai ficar lá? Então veja, é um desafio, mas ele sabia, eu não nasci para ficar aqui no santo lugar, eu não nasci para ficar aqui no lugar do átrio, eu nasci para entrar no Santíssimo, eu nasci para entrar na intimidade. Se pereci, pereci, mas a minha vida não tem valor se não for cumprindo o propósito da minha história. Esse é o terceiro nível, é o momento que você sai dessas coisas boas, que você sai ali das suas conquistas e você entra no sobrenatural. E quando você entra no sobrenatural, eu quero lhe dizer, a sua vida, ela vira uma chave, porque quem sai do nível 2 para o nível 3, aprende que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus. Quem sai do nível 2 para o nível 3 sabe que o reino espiritual, ele funciona por princípios. Ele funciona por princípios, ele não funciona por força. Esther não fez nada na força. Ela não entrou, ela não marcou uma audiência com o rei para falar, olha, a sua esposa está aqui te esperando. Não. Esther foi primeiramente para Deus. Antes de falar com o homem, ela foi falar com Deus. Antes de entrar na presença do homem, ela entrou na presença de Deus. Veja, queridos, nesses 3 dias de jejum, nós estamos falando com Deus, nós estamos entrando na presença do Senhor. Talvez amanhã, talvez depois de amanhã, talvez nessa semana, muitos vão precisar falar com alguns homens poderosos que vão poder mudar a história da sua vida. Mas acredite, porque você falou com Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor de toda a terra. Acredite, Ele muda corações, Ele transforma todas as coisas. Eu termino dizendo para você que assim como foi a trajetória de Esther, que não foi apenas uma trajetória de superação pessoal, mas de grande relevância para o seu povo, salvando milhares de judeus e tornando-se figura de destaque na história de Israel. A sua vida pode ser um instrumento para fazer a diferença na vida de muita gente, a começar de agora, a começar desse momento. Deus é fiel, Deus é poderoso. Interessante, queridos, retomando aquilo que eu estava falando para vocês do meu encontro com o mendigo. Interessante que como aquilo que é o nosso discurso, muitas vezes ainda não está lá dentro do nosso coração. Na estrada para São Paulo, eu ia falando com os irmãos, queridos, eu quero poder prosperar para ajudar muita gente. Eu vejo irmãos meus sofrendo, eu vejo irmãos meus passando por momentos difíceis, eu quero ajudar. E veja, esse meu discurso, ele quando chega diante de uma realidade,
Meu coração se fechou por medo, por egoísmo, por olhar para mim mesmo. E eu cheguei para aquele mendigo e disse: eu não tenho nada. E ele chegar para mim e dizer: eu não te pedi nada, você nem sabe o que eu vou te pedir. Por que você acha? Olha o que ele falou para mim: por que você acha, por causa da minha condição, que eu vou chegar perto de você para pedir dinheiro, pedir alguma coisa? Ah, queridos, como a gente às vezes foge de situações que a gente possa achar que alguém possa precisar de nós. E aí a gente não percebe que enquanto eu estou retendo, o novo de Deus não vem. E acredite, aquele que retém mais do que é justo vai ser perda e vai voltar para o nível 1 de novo. Sabe por que muita gente está voltando para o nível 1? Porque quando chegou no nível 2, não entendeu o propósito da sua vida. Não conseguiu entender o propósito real da sua vida. O dia que você entender o propósito real da sua vida, nada mais vai lhe trazer para baixo. Você vai continuar só para cima, só para cima, só para cima, queridos. É tremendo isso. Porque eu estou falando, eu estou abrindo meu coração com vocês. Eu estou rasgando o meu coração com vocês. Eu estou falando para vocês de uma experiência que eu passei. Eu não posso viver para mim, porque esse não é o sentido da minha vida. Deus me deu vida. Quando tanta gente tem morrido, não é para eu viver de forma egoísta, presunçosa, orgulhosa, arrogante, passando por cima de todo mundo, achando que é melhor do que os outros, achando que eu posso, que eu tenho, e porque eu tenho eu vou me esconder para ninguém tocar no que é meu. Isso, queridos, é que tem naufragado a vida de muitos servos de Deus. Acredite, esses 3 dias, o Senhor está nos reconstruindo, porque o nosso Redentor vive e Ele já se levantou. Ele já se levantou. E que o Senhor traga transformações tremendas na sua e na minha vida, nesse dia de hoje. Hoje à noite, nós vamos finalizar com o nosso culto do Espírito Santo, nesse tempo tão tremendo, onde eu vi tanta gente tendo experiências maravilhosas. E eu creio que essa experiência que você está vivendo é a mesma experiência que Esther, ela viveu e que a igreja precisa viver nesses dias. Paizinho, tem coisas muito maiores, tem coisas muito mais profundas, muito mais altas do que aquilo que a gente está agarrado hoje. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão nesse momento na fase dos porquês da sua vida, por aqueles que não conseguem ver a tua mão, Pai, porque só conseguem ver a mão do inimigo, só estão conseguindo ver aquele que está humilhando, pressionando a miséria, a angústia, a doença, mas que eles possam ver o teu coração e confiar nesse amor tão grande. A tua palavra diz em Romanos 8, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nem altura, nem profundidade, nem coisas do passado, nem do porvir, nem espada, nem fome, nem morte, nem nudez, nada e ninguém pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu Deus, que nós conheçamos esse amor numa intensidade e hoje nós mergulhemos no teu coração, Pai. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que já estão nessa fase, Pai, em que as coisas estão funcionando, em que as portas se abriram, Pai, em que as finanças estão bem, em que, ó Deus, as respostas chegaram e que possam, Deus, ter o coração rasgado como o de Deus foi para eles, para entender, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado para transbordar, Pai. O Senhor tem nos abençoado para o propósito, Senhor. Meu Deus, eu creio que nós vamos viver um tempo em que nós não vamos ver mais irmãos, Pai, quando chegar em tempo de prosperidade, virar as costas para o Senhor, que nós vamos chegar um tempo em que esses irmãos, como Esther, vão entender o propósito e vão ir além, Senhor, vão ir muito além. O egoísmo vai sair, todo nível de egocentrismo vai sair, e o coração rasgado, Senhor, vai fazer com que a gente entre no nível do sobrenatural. E
E aí sim, é nesse nível que nós vamos vencer principados e potestades. É nesse nível que nós seremos mães e pais geracionais. É nesse nível, Pai, que a alegria do Senhor, ela vai entrar na nossa casa, ela vai entrar nos nossos filhos, ela vai entrar nos nossos colaboradores, nos nossos irmãos. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, perdão pelo meu pecado, pelo nosso pecado como igreja, perdão, Pai, pelas nossas mentes tão pequenas, perdão, Pai, perdão pelas nossas negligências, perdão, meu Deus, pela quebra de aliança, perdão, meu Pai, em nome de Jesus, e ajuda-nos a vivermos o propósito eterno. É o que eu te peço hoje, e eu declaro a tua bênção sobre os meus irmãos. E hoje, quando nós estivermos entregando esse jejum, meu Deus, que seja como o terceiro dia da ressurreição de Yeshua, vitoriosos, Pai, para viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém, queridos. Que o Senhor possa nos envolver, que o Senhor possa nesse momento envolver nosso coração, nosso coração seja quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, Ele não despreza. Eu abençoo sua vida, eu louvo a Deus por cada um que está aqui, eu louvo a Deus por cada vida, e eu quero dizer para vocês, eu creio que um novo amanhecer chegou para as nossas vidas, além do Rio Azul. Aleluia. Ouça essa canção, morte e choro, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aleluia, aleluia. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Senhor, transforma nossos corações, transforma nossas vidas. Aleluia, em nome de Jesus. Tristeza e dor, declare isso onde você está. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais dor de alívio. Um novo amanhecer está chegando para a sua vida. Um novo amanhecer para a sua família, para a sua casa. O sol da justiça está brilhando na nossa direção. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Não haverá mais noite ali. Senhor, nós confiamos no teu coração. A gente pode nem estar vendo as tuas mãos nesse momento, mas o teu coração é tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós confiamos no teu coração. Seu rosto tem filho. Aleluia, aleluia. Shalom, shalom, queridos. Deus os abençoe. Até mais tarde, às 19h30. Vai ser tremendo esse nosso encerramento do jejum hoje. Deus os abençoe.